Olá, meus queridos alunos de Biblioteconomia, da disciplina de TGA, Teoria Geral da Administração. Novamente eu estou aqui com vocês, não estou inteiro hoje, como vocês podem perceber, mas isso aqui não impede da aula que nós vamos ter agora. Eu vou trabalhar com vocês hoje um pouquinho da Teoria Geral da Administração, que se refere à teoria da burocracia de Max Weber. Vocês vão ver o quanto é interessante a gente entender essa palavra burocracia e por quanto tempo a gente até usou de uma outra forma essa palavra. Não que tenha usado errado, porque a gente fala, nossa, quanta burocracia, mas nós vamos entender de onde vem isso. Então vai ser uma aula um pouquinho extensa, mas muito interessante. Então, essa é a pessoa que eu vou apresentar para vocês nessa aula, Max Weber. Muito bem. Max Weber, né? É o Maximilian Karl Emil Weber, nasceu em 21 de abril de 1864 em Erfurt, na Alemanha. Ele desencarnou, ele faleceu em 14 de junho de 1920 em Munique, na Alemanha. Não é? Ele era jurista, economista e sociólogo, fez um importantíssimo trabalho. E tem um pensamento dele aqui, né? Tem um pequeno texto que traduz o trabalho dele, então eu vou ler para vocês. Max Weber entendia a burocracia como uma ameaça às liberdades pessoais essenciais, nós vamos entender o porquê, mas também a reconheceu, quem a burocracia, como o sistema de organização mais eficiente possível. E lembram quando eu falei sobre Taylor para vocês, que buscava eficiência no ambiente de trabalho? Então, Max Weber acreditava na burocracia pela sua capacidade de garantir o funcionamento mais eficiente das organizações. Fossem elas trabalhistas, fossem elas um comércio, fosse uma escola, uma igreja, um exército, não importa o tipo de instituição. Tanto em ambientes comerciais quanto em governamentais. Então, o objetivo dele era entender a forma de funcionamento de uma estrutura, de uma infraestrutura, de uma instituição. E ele denominava isso, essa forma de trabalho planejado, eficiente, prático, criterioso, de burocracia. Né? Muito bem. Então, ele como sociólogo alemão, ele foi o criador da teoria da burocracia. Nós vamos entender o porquê teoria da burocracia. A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, ou seja, na razão. É pensar em como fazer algo e instituir que aquilo seja feito da mesma forma sempre, até que alguém reveja, repense aquilo e faça uma nova programação, um novo planejamento para aquilo que estava sendo feito. Não é? Isto é, na adequação dos meios aos objetivos. Os objetivos são os fins, né? Que nos levam a fazer algo. Fins pretendidos. A fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Desenvolve-se a partir dos anos 40 a fim de melhorar a gestão sob comando até então da administração clássica. Então olha que interessante. Até enquanto durou fortemente a administração clássica, a teoria de Taylor, de Fayol, de Henry Ford, não é? A teoria da burocracia, mesmo 20 anos depois da morte de Max Weber, ela começou a ser desenvolvida e pensada. Muito bem. E como isso acontecia, né? Vamos abrir as cortinas. Primeira coisa, na teoria da burocracia, era uma tentativa de coordenar o comportamento humano pelo uso da autoridade para atingir objetivos. Então, estritamente era o uso de alguns tipos de liderança que nós vamos descobrir aqui para moldar o comportamento e tornar o ambiente de trabalho mais eficiente. Então, a teoria da burocracia ela era moldada pelo comportamento baseado na liderança. Era um sistema, a burocracia é um sistema que busca manter cooperação das pessoas, separa a esfera pessoal, privada e familiar do trabalho. Então era o discernimento, aqui na empresa, aqui na instituição, aqui na escola, aqui no exército, aqui na igreja, ou seja, onde você colabora, presta serviço, você é um profissional. Você não mistura assuntos familiares, assuntos escolares e etc. Não é? Ou seja, na teoria da burocracia, o trabalho é a esfera pública do indivíduo. Ele é um ator social. Ok? Isso é muito importante para a gente entender essa teoria.
Aqui tem uma brincadeira, né? Porque a gente fala muito em teoria em burocracia com a quantidade de papel. Não é? Nossa, quanta burocracia, quanto formulário, quantos papéis para serem preenchidos, né? Então tem uma brincadeira, olha, quando desburocratizarem esse departamento, quero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, Alencar. Alencar está aqui atrás, ó, né? Com certeza, o Almeida que está aqui. Então essa ideia de organização, não é? É que tinha a teoria da burocracia. Muito bem. Pensando nisso, Max Weber ele atribuiu algumas características, os caracteres, não é? Na teoria da burocracia. Primeira coisa, caráter legal das normas e regulamentos. O que importava, a burocracia ela via as pessoas de modo impessoal. O que importava eram as normas, as regras, os regulamentos das instituições. Uma instituição tem que funcionar independentemente da pessoa. Entendem isso? Caráter formal das comunicações. Só se comunica formalmente. É muito difícil trabalhar num ambiente assim, sem poder brincar, né? Caráter racional e divisão do trabalho. Olha, quem fez muito isso foi Henry Ford, foi Taylor, né? Foi Fayol. Impessoalidade nas relações. O que importa são as comunicações formais na teoria da burocracia. Hierarquia de autoridade. Henry Fayol, lembram disso? Rotinas e procedimentos padronizados de trabalho, tudo sendo feito sempre da mesma forma. Fordismo, Taylorismo. Competência técnica e meritocracia. Então, tem mais mérito quem é melhor tecnicamente. Taylor fazia isso, premiava, pagava os melhores salários. Ford também treinava os funcionários. Então, vejam interligações de tudo isso, gente. Especialização da administração. Quem se especializou em administração foi Henry Fayol, que ele fez a teoria, né, moderna da administração. Profissionalização dos participantes, ideia antiga de Taylor. E completa previsibilidade do comportamento. Hoje isso é inviável e impossível. Você não pode prever o comportamento de uma pessoa. Você até pode tentar, mas com pouco nível de assertividade. Então essas eram as características, né, as 10 características atribuídas por Max Weber a uma teoria burocrata, uma teoria de burocracia. E a gente vê isso nos governos hoje, a gente vê isso em muitas empresas hoje. Muito bem. Então, pensando, né, nessas características, a burocracia ela tem um caráter legal das normas e regulamentos. O que importa para uma instituição funcionar, uma instituição ser funcional, são as normas que regem essa instituição. Seguiu normas, ela está bem. Caráter formal das comunicações, o caráter racional da divisão do trabalho. Então, olha, normas, comunicação formal, uma divisão racional pensada, planejada do trabalho das pessoas e a impessoalidade nas relações, ou seja, é ser estritamente profissional, se comunicar de forma profissional, cumprir normas e regulamentos, assim de forma retilínea, e a divisão do trabalho. Então, as 4 características básicas, que são os pilares da teoria da burocracia, são essas. E as empresas buscam isso até hoje. Então, ainda falando nessas características, né, quando o Weber fez o trabalho dele, os estudos dele, nas empresas que ele considerava burocráticas, porque cumpriam as normas, as regras, tinham uma comunicação formal, impessoal, havia uma divisão do trabalho, todas essas fortes características, então ele percebeu isso nos estudos, que havia uma divisão do trabalho, assim como houve no Taylorismo, no Fordismo, não é? Então as atividades eram feitas e desmembradas por tarefas simples, para que houvesse o máximo de eficiência possível. Havia uma hierarquia de autoridade, ou seja, uma cadeia de comando. Quem instituiu nos 14 princípios foi Fayol. Lembra na aula passada? Racionalidade, pessoas selecionadas com base na qualificação técnica. Isso era muito importante para que um instituto, uma instituição, uma empresa, uma escola, um comércio funcionasse bem. Eu preciso de pessoas qualificadas tecnicamente, muito boas naquilo que fazem. Regras e padrões, então regras, disciplina e controle de forma impessoal. Não veja de forma objetiva o que eu estou falando
não é pessoa para pessoa, mas é de líder para subordinado. Então isso era muito importante, porque era uma cadeia escalar. Compromisso profissional, olha, se as pessoas têm comprometimento profissional, elas vão alcançar a melhor eficiência para a empresa. Essa era a ideia. Gente, eu estou falando de 1940 aqui. Não é de teoria verificada lá antes de 1920. Por que antes de 1920? Quando tudo acontecia no Taylorismo, não é? Na teoria de Fayol, no Fordismo. Olha que interessante. Tudo tinha que ser registrado por escrito, tudo virava manual, tudo era técnico. As pessoas tinham que seguir as orientações, as normas e como fazer os procedimentos de trabalho. Então tudo era registrado por escrito, como manuais de carro hoje, não é? E a impessoalidade mostrava que as regras e procedimentos têm que ser aplicados de forma imparcial, não importa a quem. Então são características profissionais, porém rígidas para serem seguidas. Exatamente é o que mostra que a teoria da burocracia é importante, foi importante, e muitos países europeus ainda seguem isso fielmente. Inglaterra, Alemanha, percebem? Muito bem. Então, a divisão do trabalho, a hierarquia da autoridade, a racionalidade, o trabalho feito com a razão, pensado, planejado, regras e padrões estabelecidos, compromisso profissional, comprometimento das pessoas, registros por escrito e a impessoalidade são características fortíssimas de empresas burocráticas. Então, olha como a gente fazia o uso inadequado do termo burocrático. Então, quer dizer, uma empresa que é organizada, que as pessoas são profissionais, são comprometidas, é uma empresa burocrática sim. Então vejam como a gente fazia o uso errado disso. Muito bem. Agora, o que se tentava era ter previsibilidade do comportamento humano. E até hoje, com todas as técnicas de gestão de pessoas hoje, a gente tem dificuldade de ver o comportamento humano. Olha o que aconteceu na pandemia. Quantas pessoas realmente mostraram a sua personalidade. Quem era bom ficou melhor, quem era ruim ficou pior. Não é? Padronização do desempenho dos participantes em um trabalho. Padronizar o desempenho é muito difícil, porque cada pessoa tem uma forma de fazer algo, tem um ritmo, tem uma aceleração diferente. Então isso é muito difícil, consegue-se sim manter, né, uma sustentabilidade num padrão de trabalho. Qual é o objetivo? Obter a máxima eficiência da empresa. Então a gente pode pensar um pouquinho aqui que a teoria da burocracia nada mais é do que a somatória dos trabalhos de Taylor, com a sua busca máxima por eficiência, de Fayol, com a visão da administração do gestor, da administração geral, e de Ford, na linha de produção massiva. Não é? Então, quando a gente pensa naqueles três estudiosos, Ford foi um estudioso, não é? A gente pensa que a teoria da burocracia é decorrência dos trabalhos de Ford, de Fayol e de Taylor. Percebem isso, gente? Muito bem. Mas que conclusões, não é, Max Weber chegou? Por que tudo isso funcionava? Poderia até se tentar prever o comportamento humano no ambiente de trabalho, as normas, os regulamentos, a impessoalidade, o profissionalismo. Isso tudo acontecia por causa de três estilos de autoridade, de liderança nesses ambientes. Primeiro, uma autoridade tradicional, baseada em usos e costumes. Na minha empresa que passa de pai para filho, por exemplo. Passa de geração para geração. Depende da crença na santidade dos hábitos. Meu avô sempre fez assim, a empresa deu certo, meu pai faz assim, a empresa está dando certo, eu continuarei no estilo de gestão do meu pai. Então é uma forma de manter a sustentabilidade da empresa, é uma forma burocrática da empresa. Então é um estilo de autoridade. Outro estilo de autoridade que Max Weber descobriu era uma autoridade carismática, ou seja, as qualidades pessoais de um líder. O líder conseguia fazer com que a empresa buscasse eficiência máxima. Isso foi uma descoberta importante, não é? Então depende de os seguidores admirarem as qualidades do líder, por isso que se fala em carisma do líder. E a terceira, uma autoridade legal racional. Aqui já não tem carisma. Aqui é
simplesmente cumprir normas de forma impessoal e de forma racional. Percebe? Doa a quem doer, exatamente isso. Então cria figuras de autoridade, a cadeia escalar, cria direitos e obrigações na empresa. Então nós, enquanto trabalhamos em uma empresa, temos deveres e obrigações, temos direitos que a lei nos confere, sim. Mas por causa desses 3 estilos de autoridade, é que a teoria da burocracia, né, ocorreu. Ela ocorria, ela acontecia. As empresas que cumpriam normas, as pessoas trabalhando de forma profissional, não se importavam com picuinhas, com coisas que não tinham importância no meio de trabalho, com mexericos, não, o que importava era trabalhar seriamente. Então, empresas que trabalhavam seriamente eram empresas burocratas. Muito bem. Na próxima aula nós vamos entrar num assunto muito interessante, não é? Nós vamos falar na psicologia da Gestalt, Christian von Ehrenfels, né? Trabalhou muito isso, vocês vão entender, vai ser muito interessante, vocês vão se apaixonar por isso. Muito obrigado, bons estudos.